Mais um Brutus. Todo sábado estamos aqui. Episódio da semana. Vamos falar sobre comportamento humano. Eu prometi semana passada que a gente ia trazer algumas coisas, mas não consegui não. Então não reclama. Pra começar, como sempre, tanto eu falo, as opiniões aqui são próprias. Se você se incomodar com algum tipo de opinião, foda-se. Vá atrás da pessoa, procurar e converse com ela. Não adianta mandar e-mail pra mim e falar comigo que eu não vou responder. A não ser que seja você. Se for a minha opinião, obviamente eu também não vou responder. E bacana, gente. Hoje, como dito anteriormente, a gente vai falar sobre comportamento humano. E temos hoje a nossa primeira bruta visitando o podcast. Com vocês, Manuela Mello. Bruta com jeitinho, né? Bruta com jeitinho, é uma dama. Seja bem-vinda. Manuela, eu vou pedir pra ela falar um pouco do que ela é, porque ela é muita coisa. Mas ela é uma amiga pessoal minha, de muita longa data. Amo essa mulher de paixão. Ela é muito boa no que ela faz. A gente tem nossos arranca-rabo no grupo, né? Porque as pessoas estão com preguiça de divergir. Isso é muito chato. Eu e ela, a gente diverge de muita coisa. Manu, bem-vinda. Obrigada. De nada. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa que você faz e muita coisa que afeta você em casa. Você que tem problema com o trabalho, que a vida pessoal tá uma merda, já tá indo pra fazer despacho de galinha preta pra ver se resolve. Tem gente que faz isso, mano. Tem, muito. Manuela vai dar umas dicas e vai dizer o que acontece na sua vida sobre comportamento como ansiedade no trabalho, ansiedade na vida pessoal, sei lá, possível depressão, outras coisas que levam a um comportamento humano muito diferente que você pode ter. Hoje não temos o senhor Danilo aqui conosco, dormiu. Danilo, vou descontar do seu salário. Joãozinho com a gente. Aê! Everton continua com a gente. E, mano, bora começar? Let's! Primeiro eu vou falar de uma coisa que pegou a gente de surpresa agora de manhã antes de vir pra cá. Que Gilmar Mendes volta pela soltura de Sérgio Cabral e já pode deixar a prisão. Olha aí, ele vai sair da prisão lá no Rio e já vai pro apartamento de frente pra praia, mano. 425 anos ele tinha de revogado a prisão dele. Pra quem não sabe, Sérgio Cabral é o ex-governador do Rio de Janeiro, o prefeito, sei lá que porra que ele era. Governador. O Rio de Janeiro não tá lindo hoje, tem muita gente revoltada. E volto a dizer, independente de ser pró-Bolsonaro, pró-Lula, não tem nada a ver, isso aqui é a opinião de cada um. Eu acho que isso é o prelúdio do que tá por vir. E consequentemente também o Deltan Dallagnol, que é um dos delegados que tava na Lava Jato. Eu não sei dizer se eles vão anular tudo que o cara fez ou também vão botar ele no prelúdio da justiça. Mas fato é que é uma notícia que mexeu aí com o Brasil, pra quem não sabia disso. É um cara que foi envolvido aí no Petrolão e também no Mensalão. E o Rio de Janeiro perdeu muito dinheiro com esse cara. João, o que você tem a dizer sobre isso? É lastimável, só considero isso daí. Que mostra que com o tempo todo mundo tem que evoluir. E parece que a gente tá sempre feito caranguejo andando pra trás. O cara que tem 425 anos foi decretado de prisão. Fez o que fez, o que você falou aí, o rombo que deu. Quanta gente não sofreu com isso. Cara, eu sou da pecou, tem que pagar, não tem isso não. Aí você vai e revoga em virtude de quê? O cara tem que passar um bocado de tempo apodrecendo na cadeia, rapaz. Até pra pensar, ó, na besteira que ele fez. Não é com ele não é com a família só dele não. Quantas pessoas não sofreram lá no Rio? Em cima disso aí, é um bom exemplo do mau exemplo. E lastimável a postura aí do STF. Cada dia que passa, cara, é cada barbaridade que às vezes você pensa que isso é um pesadelo, eu tô dormindo, vou acordar quando? Deixa eu só me corrigir também que ele foi no último um dos últimos acusados pela Lava Jato também. Com o filme que teve e tudo. Foi, passou. Mensalão, foi tudo. Até no filme do Ike Batista. Ele aparece no filme do Ike? Aparece, sim. Você assistiu, mano? Não. Tá no Netflix, que da última vez que a gente fez o episódio aqui, hoje a gente Parece, colocou. sim, vale a pena assistir. Bom, são poucos episódios e mostra muito do que aconteceu. Verdade. E o que acontece nos bastidores aí da política. Na verdade, a pessoa que é eleita pelo povo pra defender tá fazendo o contrário, rapaz. Everton, o que você acha sobre isso? Rapaz, o que mais me preocupa não é nem pelo fato da soltura, né? A informação. Porque... Limpou o dente hoje pra vir, né, mano? Não tá preto ainda. Não, tô brincando.
Então, assim, o que não me deixa surpreso nada essa soltura dele, né? O presidente voltando aí seria, eu acredito que era uma característica desse pessoal aí ser solto ou ter algum tipo de benefício. Né? Eu não ligo essa soltura, mas é a minha opinião, tá? Eu não ligo essa soltura do Cabral com o Lula tá assumindo, não. Eu ligo realmente a um equívoco que a nossa justiça tem mania de fazer. Se uma vara de justiça local vota pela prisão do cara ou conclui a prisão dele, se o cara for recorrer realmente para a primeira instância do STF, ele está condenado. O STF tem várias varas lá dentro, né? E aí, consequentemente, depois os caras maiorão, os fodões, assim, os picas da galáxia, os caras acabam detonando a jurisdição do outro anterior. Exato. Então, assim, eu não ligo muito a voltar à cultura de soltura, mas é uma coisa que, porra, final de ano, velho, tipo... Não, então, pra concluir só o raciocínio, Um induto. é uma coisa que, assim, não me pega de surpresa, né? Daqui pra frente são coisas que vão acontecer e acostume-se com isso. Manuela tá analisando. Mas o que me preocupa... Claro, todos nós estamos. O que me preocupa é uma eventual candidatura de um cidadão desse, entendeu? E as pessoas acabarem votando. Isso é que realmente me deixa triste, me deixa consternado. Eu não sei dizer se ele vai poder voltar a ser candidato a alguma coisa, mas eu vou procurar e eu digo depois. Não, mas se os processos forem anulados, uma hipótese, claro, né? O descondenado não foi eleito, cara? A questão é... Primeiro, além de trabalhar com desenvolvimento humano, eu trabalho muito na área da legislação. Então, antes de entrar em desenvolvimento humano, tudo para mim eu tenho que ver a lei, o artigo, o processo. Primeiro onde é que tem uma brecha na lei para que isso possa acontecer? Então, talvez a coisa já venha mais lá atrás. Exato. Onde é que tem essa brecha para que a coisa possa... Tá ok aí? Deu? Que isso possa acontecer. Onde é que tem essa brecha que deixa 425, 0? Da esse game over zerar. Primeira questão. E a outra que ele está falando, que é muito importante, que tem a ver com o conteúdo do que a gente vai falar, que é sobre comportamento humano. Qual é a sensação que é gerada nas pessoas e como elas vão reagir a isso? Às vezes a pessoa escuta uma notícia dessa, fica pé da vida, e o dia dela vai ser péssimo, e ela vai brigar com pessoas que não tem nada a ver com a história, e o dia dela vai ser ruim, e o dia daquela outra pessoa vai ser... Sabe aquele efeito borboleta, a teoria do caos? E a coisa vai ficando... E o que você fala é muito pertinente também, porque imagina só, que, como você falou, eu vou observar. Observar o quê? A legislação. Porque será que, de acordo com o motivo que ele foi solto, ele vai ter direito, vai ser... E se elege novamente. Por que ele se elege novamente, gente? E a gente volta para o comportamento humano. Por que as pessoas aceitam aquilo? É natural, hoje, as pessoas estarem brigadas com pessoas da família que se amam por conta de política. Quando a gente para pensar, todos querem o melhor. Ninguém apertou algo ali dizendo, não, agora eu vou ferrar com o país. Não. Dentro da sua construção e do que ela viu no celular e tal, dentro das suas bolhas, ela enxergou aquela como a melhor alternativa. E aí a gente volta para a questão do comportamento humano. O que foi que aquela pessoa viu, que ela construiu para achar a verdade. São dois pontos. Onde é que está a lei e onde está a questão humana. E tem uma questão que você falou aí sobre essa pessoa tem que estar na cadeia para pensar. Não estou falando não, que é o que eu vou dizer. Mas uma pessoa que talvez tenha um tipo de transtorno antissocial, ela vai passar uma vida dentro de uma cadeia, ela não vai pensar. Porque ela não sente arrependimento. Olha aí. Ela não é capaz de sentir isso. Pensar na família. Sentir não, gente. Então tem que estar preso mesmo para evitar. Não que melhore, não que vá melhorar. Não estou falando que essa pessoa, nunca parei para pensar, analisar, nunca escutei nada. Não é não isso, tá? Mas eu estou falando que algumas pessoas, elas realmente, elas não têm essa questão desse sentimento, essa capacidade de amar, de ter empatia, de pensar no outro, não tem. E cargos que geram poder, elas assim saltam os olhos dessas pessoas. Perfeito. Pessoas poderosas não amam.
Faz sentido. Inescrupulosos. Faz sentido, faz sentido. Que é o Poder- famoso a psicopatia, né? O transtorno antissocial. Ah, isso que eu é ia o famoso perguntar. Pode levar psicopata. por esse lado do psicopatia. É, a psicopatia. Olha aí. É porque as pessoas acham que psicopatia é só o serial killer da série da Netflix. E não é. Não é. Às vezes você convive Não, tem com muito na pessoas vida assim. real. Muitas pessoas assim. Ela não tem empatia pelo outro. Às vezes as pessoas colocam seus desejos acima de qualquer sentimento, acima de qualquer coisa, né? É, as pessoas colocam. Eu sou um pouco chata com comunicação, gente. As pessoas, que pessoas? O que é que levou Não, essa pessoa a fazer isso? Sim. Você tá entendendo? Sim, sim. Porque a gente acaba que generaliza, como se a maioria das pessoas colocar. Não, a maioria das pessoas elas são boas. Isso aí, você procura a causa, não o efeito, né? É. Eu amo procurar causa. Eu tava falando com ele. Eu amo procurar causa. Mas será que tem um estudozinho aí, um artigo científico? Na minha uma função, coisa eu tenho que buscar isso aí também. Pra mim Verdade. faz muito sentido buscar a causa. Senão a gente fica muito no fulano, que ódio. E você vive alimentando aquele ódio, né? Ai, que ódio daquela pessoa ali. Tá, mas como é que chegou até aquela pessoa ter o poder que tem e tá ali fazendo o que tá fazendo? Como é que corta pela raiz? Deixa eu fazer um adendo. A gente já está entrando no assunto de comportamento humano. A gente entendeu a sua opinião, então, sobre essa notícia. Primeiro, fala para o público que está em casa quem é Manuela Mello. Ah, Para tá. entender primeiro agora. Eu sou a Manuela Mello, mas a maioria me chama de Manu, né? Eu sou a Manu. Ah, nossa. Manu, quem é Manu? Não, minha família chama de Lela. Por que, Lelo? Manuela Lela, né? Puta merda, sério, mano? Sério, eu sou Lela lá. E o que é que acontece? Teve uma fase na minha vida. Tenho uma formação de contadora. Por sinal, sou vizinha aqui de vocês, né? Pode fazer o jabá, a gente deixa. Ideal M5 Contabilidade, aqui bem pertinho Ideal M5, é um prédio bem aqui do lado do Caruaru. A gente construiu o prédio aqui pertinho do shopping. E Construiu, Gente tá? rica, meu amigo. Pois é, não Não aluga. aluga, não. A gente construiu. E aí, mas para construir, teve uma fase antes na minha vida. Antes era onde? Antes era aqui na Rodrigues de Jesus, alugou uma casa aqui, não tinha ninguém. A pessoa disse, vai colocar que vou. Aqui é uma avenida, agora está começando a ter, né? Agora Um é legal, monte de ponto comercial. E na época, quer dizer, quando eu comecei a entrar com o trabalho de desenvolvimento humano, sabe quem gosta de empreender para ter um bichinho do empreendimento, né? E aí fui lá, coloquei um negócio que quebrou. Eu e meu esposo. E a gente perdeu o que a gente tinha construído até aquela data, perdeu o que tinha construído financeiramente, que é casa, terreno, e ficamos com uma dívidazinha, né? R$500 mil, e mais o que perdeu, foi R$1 milhão mais ou menos de prejuízo aí. R$500 mil. Sim, vocês têm noção, quando a pessoa tá com o nome sujo, parece que você tá cagado mesmo, né? Tu acorda já com Você fica Sabe, legal. você dormir, né, Já cara? que eu tenho dinheiro vivo hoje, porque o cartão de crédito já era. Não, Vai, você é foda. é uma sensação muito ruim. E nessa fase da minha vida, o casamento foi ficando um desastre. A gente se olhava e já brigava. Tudo era motivo para briga. Então, o meu casamento estava ruim. Eu me sentia o ser humano mais burro e incompetente da face da terra. Então, financeiramente ruim, emocionalmente péssima, como mãe também, casamento. Sabe quando a vida está crise de ansiedade, o remédio para dormir? E foi quando eu comecei a cuidar de mim. E me apaixonar pelo desenvolvimento humano. E aí, quando eu cuidei de mim, cuidei das minhas emoções, eu comecei a estudar, meio que eu tenho uma mania meio compulsiva das coisas, né? A estudar compulsivamente desenvolvimento humano e cuidar das pessoas. E aí, agora eu tenho uma empresa que realiza treinamentos e a gente procura Faz o Jabá 2 agora. cuidar, que é o Master Instituto. Ah, bonitinho você. Que bonitinho, é um bruto tão fofo. É nada. Né? É porque vocês não entendem o que tem por trás. Tem nada atrás de mim. Tem muita coisa. Ai, que bonitinho! Olha, revelações. E é o que ia piorar a situação, quer dizer, não é por trás, é por dentro. Ia piorar a situação. Eita, é mesmo, viu? A gente já conhece esse cara, Não. aí dá aceita do jeito que ele é. É porque é amor, né? Eu vou sair, vai sair aqui quando terminar esse processo, e dizer, eita, esses brutos são muito fofos. Todos Vou são acabar fofinhos. com a imagem Nós somos de vocês. ursinhos. Será que a Ó. gente vai virar bruto fake? Porra nenhuma. Gente, pra mim já são. O Master, Corta essa parte. o Master Institute, ele existe há quanto tempo? Ele existe há 5 anos, não, 4 anos. Gente, o Master, ele viveu a pandemia.
Então, eu comecei com o Instituto, a gente começou a fazer acontecer e veio a pandemia. E agora, digamos que está realmente retornando e fazendo a coisa acontecer. E a gente realiza treinamentos presenciais, online. Eu procuro agora um projeto de acompanhamento após os treinamentos, que para a gente o treinamento começa quando termina. Tá. Esses treinamentos fazem o que com a pessoa, Manu? Não, o treinamento faz nada com a pessoa que faz com a pessoa, bora lá. É. A gente tem que entender como é que... Cara! Toma, otário! É bruta. O que acontece? Primeiro a gente tem que entender sobre pessoas. Quando eu faço um treinamento, é natural falarem assim. Um treinamento de 2 dias não muda ninguém. Vocês já ouviram algo do tipo. Um treinamento de 2 dias não muda ninguém. Mas experiências vividas com forte impacto emocional fazem pessoas tomarem decisões. Boa. Teve uma vez na frente da casa da minha mãe que passou uma moto com 2 rapazes, sabe? Um coração muito bom. Colocaram uma arma na minha cabeça e roubaram meu celular. Gente, não demorou 5 segundos aquilo ali. Só que eu sei... Ui, olha, o que ele falou eu fiz aqui, toquei no microfone. Eu sei que minha mente criou uma conexão neural muito poderosa ali, que a gente chama isso de neuroplasticidade, que é um aprendizado. Eu entrei num processo de ansiedade e ficou o registro. Se eu estou num local, numa rua, vem uma moto, o meu coração já acelera. Porque ficou um aprendizado e é um aprendizado inconsciente. Demorou muito tempo para aquele aprendizado ficar em mim? Não, 5 segundos. Mas ele foi sobre fortes emoções. Então, a gente fala o seguinte, o que é um aprendizado, o que é um comportamento? São neurônios que disparam juntos. Tá. Nós temos 86 bilhões de neurônios na nossa cabeça. Puta merda. E aí, quando é um com o outro, determinado aprendizado. Eu estava falando até a você. Então, vamos metaforicamente falar aqui, tá? Não é desse jeito. 5 neurônios que disparam juntos é o aprendizado de beijar na boca, o seu jeito de beijar na boca. Outros são o aprendizado de escovar os dentes, de fazer amor, de brigar, a forma de falar, o seu jeitão de ser. Não quer dizer que você não possa mudar, mas é o seu aprendizado. Então, ali fez um aprendizado. É a mesma coisa o treinamento. São tantas experiências com muito impacto emocional que ela vai lá e forma aprendizados. Quase sempre disparando aprendizados anteriores. Então, eu tenho esse aprendizado aqui, essa conexão neural, e aí eu vou lá e mostro, ó, tem esse aprendizado, mas você pode colocar mais esse junto. Aquela experiência que você teve, ela já não é mais do mesmo jeito no seu cérebro, porque o cérebro fisicamente muda. Caramba. É mais porque as experiências que a gente vive, elas vão modificando a sua forma de fazer as coisas e fisicamente o seu cérebro ele muda. Porque ele é plástico, não sei se vocês já ouviram esse termo, que é a neuroplasticidade. Toda hora vai lá e os neurônios vão... É tão lindo o vídeo de um neurônio se conectando com o outro. Acho que só eu acho isso bonito. Eles se conectam. Eles se conectam. Não é desse jeito. Se reproduzem. Né? Eles não se reproduzem. Todos uns pecaminosos. Não, porque não é desse jeito. Se fosse, eu até poderia dizer exatamente assim. Olha, eu concordo muito com o que ela tá falando, assim. Eu recentemente perdi minha mãe, foi em janeiro. E você tem um aprendizado do cacete, assim, do luto que você começa a ter, até você ver a vida por outros olhos, e realmente meu cérebro mudou pra muita coisa depois do falecimento da minha mãe. Você passa a se comportar diferente. Porque você perdeu um ente querido, você teoricamente pode ter o medo de não ter um apoio daquela pessoa que tá te apoiando todo dia, ou que, por mais que ela chame sua atenção, ou que ela pegue no teu pé pra alguma coisa, você sabe que tem a pessoa ali do lado. E quando Além você da perde, falta física, né? quando você perde Cruel. isso, parece até clichê, mas você perde um dos pilares, assim. Então, eu concordo com o que ela falou, assim. Eu mudei muita coisa na minha vida depois da morte da minha mãe. Porque você acaba tomando responsabilidades pra você que você não tinha. Exato. Cuidar do seu pai, cuidar da casa do seu pai, cuidar de uma, falando por causa própria, né? Que aí você tem que fazer um monte de coisa. É uma Tu teve mudança, né? alguma relação, assim, desde a infância, algo que te marcou muito, que te fez modificar? Sim, João? cara, e isso acontece, concordo também, Manu, isso acontece diariamente. Na verdade, a bandeira do Brasil tem lá ordem e progresso, mas só tem progresso
posso até estar falando besteira, quando tem desordem, quando está o caos, você pega os países da Segunda Guerra, É besteira. o que são hoje. É um nojento, né? O que tá. Os países que são hoje, que renasceram, né? Da cinza, da guerra, mas traz tudo um aprendizado também. Quando você falou de sua mãe, eu estava presente. Aconteceu comigo em 3 oportunidades, 3 entes da família. E assim, é muito aprendizado que você tem. Na hora que você. Quando o tempo passa, talvez você não saiba agora que é recente, mas no meu caso, que já faz anos, você vê que aquilo ali tinha um motivo para ter acontecido. Era uma hora que tinha chegado. A vida, ela é um ciclo, como tudo na nossa vida, ela é um ciclo. E o aprendizado, ela parece que vem mais quando é de um trauma, como você falou. Não é que ele venha só do trauma. Acredito que ele talvez por essa conexão, esses neurônios aí mais aflorados, como foi o exemplo que você falou aí do assalto, ele chega do impacto violento, você tem um aprendizado maior, parece isso. Não sei se é por causa disso daí. Mas o cérebro, ele é feito para registrar as coisas difíceis de uma maneira mais forte. Ele é um HD melhor, é uma SSD. A química que é gerada na hora do processo que é ruim, ela é maior no cérebro da pessoa na hora. Para a pessoa não esquecer por um instinto de preservação. Tipo, eu vou colocar muita química aqui, eu vou deixar esses neurônios, tipo, muito fortes, para você não esquecer dessa merda. Para você se proteger no futuro. Isso é uma coisa que ela falou que eu tomo pra minha vida, tá? Sempre que acontece algo de ruim comigo, seja em qualquer várias coisa, esferas da vida. em várias esferas, eu sempre procuro tirar algo positivo daquilo, entendeu? Então assim, foi ruim, foi uma merda, mas eu procuro tirar algo positivo para que lá na frente eu não venha a errar, ou se por acaso chegar a acontecer novamente, a gente está mais preparado, né, para esses problemas. Então assim, isso que o João falou, realmente no sofrimento tem um aprendizado, né? Pessoas que olhem dessa forma, né, de tirar algo positivo. Então, acredito que isso sim seja um crescimento individual de cada ser humano. Sabe qual é a diferença? Quando vocês falam de aprendizado, vocês estão conectados com aprendizado meio que, talvez eu esteja enganada, mas muito com aprendizado escolar de algo positivo. Quando se fala em aprendizado, não quer dizer que é algo bom. Existe os dois. Vamos pensar em aprendizado do cérebro. O cérebro aprendeu. Às vezes as pessoas aprendem a serem péssimas. Sim. Mas é um aprendizado. Mas é um aprendizado. De tanto repetir um comportamento e aquela rede neuronal disparar junto, que ela fica ótima em ser péssima. Ela fica ótima em ser arrogante. Mas aí que tá, eu acredito que as pessoas têm que analisar as situações. Mas elas não sabem como analisar, ninguém ensinou a elas. É o jeito dela. Isso, eu tenho poder, eu faço. Então, quem foi que parou para pensar e falar sobre isso? Simplesmente, hoje em dia tem uma moda de que a pessoa é tóxica. Quase sempre gente tóxica é gente doente. Sofre de alguma... Ela tá com algum BO. Eu não tô dizendo que é fácil conviver com essa pessoa, não. Nunca é fácil viver Cara, com pessoa tóxica. Principalmente pra você com a cuidar pessoa. de você, tem hora que é melhor realmente, você precisa de um distanciamento. Sim. Mas quase sempre essa pessoa tá assim. Uma coisa, o arrogante, aquela pessoa, a tendência é que seja uma pessoa que tá com o fiofó na mão. Ela tá com medo. Ela se sempre sente uma acuada e aí o método dela reagir... É tipo instinto de preservação. Vamos falar lá atrás. Nós evoluímos, o mundo evoluiu, tecnologia, tudo muito rápido. Hoje a gente tem food, não precisa caçar. Mas a nossa mente é tudo muito antigo ainda. Então imagina na época das cavernas. Vamos caçar. Você vai caçar e aí vem, que estava falando a Wallace, vem um leão. O seu corpo foi feito para sentir o quê? Ansiedade. Nós nascemos para ter ansiedade. É ela que nos deixa vivo. É ela que nos deixa vivo, precisamos ter. Vem o leão, seu corpo vai ativar o seu sistema simpático, parasimpático ali, e aí vai estar, sabe, o coração vai acelerar, vai bombear o sangue, vai ter aquele frio na barriga, o sangue vai ali para as pernas para você poder correr, modo luta ou fuga. Ou então algumas pessoas... Você já viu aqueles vídeos que o bichinho meio que se faz de morto, quando vem um predador e depois... Ai, que bichinho... Mas escroto, foi lá. Não é instinto de preservação. E aí ele vai lá e faz aquilo que o corpo dele vai lá meio que apaga, dá um apagão. Quantas pessoas estão num processo ansioso, elas desmaiam? Porque o sistema dela vai lá e apaga. A questão é que hoje em dia não tem leão, mas tem uma conta para pagar que a pessoa não sabe.
E o sistema dela é ativado do mesmo jeito. E a pessoa começa a sentir o coração acelerado. E aí a pessoa pensa, acabou, eu sou uma pessoa ansiosa, estou com um problema muito sério, acabou minha vida. Só que, de tanto repetir esse padrão, qualquer pequeno disparo que vem na mente dela, ela sente as sensações de ansiedade, que é horrível de sentir. Não é gostoso, não. É terrível, é uma sensação, às vezes, de morte, até. Porque a química do corpo é muito pesada, mas é para se defender. E aí a gente está falando de luta e fuga. Pessoas que sempre reagem com luta, tudo é briga, qualquer coisa, briga, é que ela está lutando, porque ela está com medo. Com o cu na mão. Com o cu na mão. Então, quando vem alguém muito arrogante pra mim, eu olho, desse tamanho, tá com o cu na mão. Faz sentido pra você? Muito, total. Aí eu penso, Estou te analisando. aí eu olho pra essa pessoa e penso, o que ele tá com medo? Às vezes, de tanto repetir, virou um padrão. Tanto que fez aqui, ele já não sabe mais Doutor falar. Pimpolho. Ele já não sabe mais falar de outra maneira. E a gente consegue mudar uma pessoa assim? Eu não. Você não, mas se ele quiser, sim. Só se ele quiser. Se ele achar que deve, ele vai perceber que Essas ele não pessoas têm precisa. tendência a não aceitar ajuda? Claro, É normal pra eles. é normal. É o ego, vai uma porrada É de o coisa. ego, é um... Você falou agora sobre estado físico, né? Tem uma coisa que a gente tava conversando no carro vindo pra cá. Fala pra galera que tá em casa, também pros brutos. Como é que é esses sintomas físicos, desculpa, que são causados pelas crises de ansiedades? O negócio da dor de barriga que a gente tava trocando ideia. Tem. Por que isso acontece? O que a gente tem até neurônio no estômago, no intestino. Bicho ceboso, velho. Foi o que ele fez. Eu não... Tô o resto do amendoim na língua pendurado. Continue, mano. Eu costumo evitar a quinta série, mas a quinta série parece que me ama. A quinta série nunca saiu dessa sala. Eu imagino. Te amo, mano. Você é a professora da vez hoje. Eu sou da sexta série. É uma da cima. Quando a gente fala da parte física, corpo e mente estão juntos e eles se influenciam. Tem um estudo que mostra que pessoas que têm a paralisia, elas tendem a ter menos raiva. Porque quando a gente está com o músculo contraído, a gente sente mais raiva e existe um comando que vai para o cérebro. de Respiração mais ofegante. Gente, a respiração... Pronto, no treinamento eu uso muito respiração. Tem hora que eu bora respirar com mais força, contrair esse músculo, para você sentir raiva. Eu quero que você sinta raiva. Óbvio que muitos gatilhos são ativados. Sinta isso. Pronto, agora trabalha isso. Porque é você que controla isso, não é isso que controla você. Boa. Boa. Porque hoje em dia as pessoas não entendem que o mundo é que está controlando elas. Aconteceu isso, aquilo. Aí você fica puto da vida. Isso aqui controla muito a gente? Isso aqui o tempo todo. Uhum. E as bolhas. Viramos porque escravo, rapaz. Você só... O que você vê... Quer dizer, o da minha mãe são as notícias do que aconteceu com a moça da novela, a roupa que usou, tarará, porque são as bolhas, que você sabe muito Sim. bem, que cada vez mais a internet vai entregando só o que a gente gosta. E aí cada vez mais você só enxerga um mundo e não enxerga o outro mundo. Principalmente o das redes sociais, que é o E paraíso, aí né? o que acontece, que a gente estava falando no começo? Como se criou uma intolerância muito grande de escutar a opinião do outro, eu não suporto escutar a opinião do outro, cada vez mais eu fico... ao ponto das pessoas deixarem de seguir as pessoas que têm a opinião contrária. Não é gostoso, não, de ver pessoas que têm a opinião contrária, mas seria muito importante se as pessoas tivessem a capacidade de ver. Porque algumas coisas do seu ponto de vista não estão 100% corretas. E nem do outro. É, Essa verdade absoluta, ela... não existe. Até porque, em pequenos casos, não sei, uma briguinha que teve, para você descobrir a verdade ali, gente, dá um trabalho. Imagina em escalas maiores. Quem está falando a verdade, quem está mentindo. É um desafio você pegar isso. E as pessoas brigam por verdades absolutas que eu olho assim e digo... E cada briguinha besta, né? A gente costuma dizer aqui, nós temos muitos problemas, grandes, médios, pequenos, importantes, os urgentes. Eu costumo repetir uma frase, cara, eu não vou gastar a vela com defunto ruim, não. Então tem problema que ele vai resolver por si. Não que
a gente não fique monitorando isso daí. Até porque um problema pequeno ele pode transformar num grande. Depender do olhar que você dá e da postura e atitude que você toma em cima dele. Agora, gastar energia com coisa desnecessária, acho que não vale a pena não. Aí é que tá, é a sabedoria de distinguir. Só existe 2 tipos de problema no mundo. O que você pode resolver e o que você tem que conviver. Não tem mais do que esse. O desafio é separar, Perfeito. conseguir encontrar. Aí a pessoa tá com o fiofó na mão, tá com raiva, e aí vem as reações físicas, Cara, que foi o que você perguntou. Isso que você falou parece mentira. Eu descobri, não é que eu descobri, veio pra mim, eu entendi, que uns 2 meses atrás, essa última frase que você falou, tem problema que você tem que conviver. Não é que eu vou resolver, você não vai conseguir resolver, cara. Tu vai ter que conviver, é feito uma hipertensão, não tem cura, tu vai ter que controlar com remédio, com exercício, com isso e com aquilo. E é o que é. Uma das frases que eu mais utilizo, eu vou olhar, o que aconteceu é o que é. Não dá para voltar. Agora, o que eu posso fazer para frente ficar bom? É o que é. Ontem, eu estava conversando com uma amiga minha, aí olhando pro problema, eu falei, Manu, isso é o que é. A gente tava remoendo o problema, sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus, é o que é. E aí não faz bem de forma alguma, né? Pra gente ficar nessa... Se tem solução, tem. Vamos embora. Não tem. Acabou. Como é que eu posso... Agora, imagina quando você... sua mãe foi e você fala, que dá para se perceber na fala, que não existe revolta. Não. Pela partida. Sim. Né? Não existe uma revolta. Existe um sentimento aí. De perca, de saudade. Isso, mas não existe uma revolta. Tem pessoas que vão ficar na fase do luto na revolta. E isso é desafiador porque a pessoa fica vivendo o passado. Mas você tinha perguntado sobre, eu estou aqui, tá aberta aqui na minha cabeça, você perguntou sobre os sintomas quando a pessoa está com ansiedade. Falei pra vocês que não era uma HD, porque ela abre uma pasta, ela começa a procurar. Ela estava aqui. A pessoa às vezes sente aquele nó da garganta. Respiração na garganta, dor de barriga. Dor de barriga, aquela mão suada. Treme. A gente tem despersonalização, a pessoa tem a sensação que ela não é ela, pode desmaiar, falta de ar, aí vem insônia, aumenta peso, diminui peso. A sensação de os pensamentos estarem muito acelerados, não consegue. Por isso que a pessoa não consegue dormir, ela vai deitar e ela não consegue dormir. Porque ela deita, parece que tem um pensamento atrás do outro, né? Mas como é que eu faço? Tenho que levar o menino na escola. Insônia. É a insônia gerada por conta da ansiedade. E a insônia... desencadeia a outra, né? A insônia, ela traz uma porrada de malefício, né? O que é a insônia? Cara, eu por pessoa insônia, eu estiver errado, pode me corrigir, não tem problema não. Que eu acho que por muito tempo, quando claro você que ela não vai consegue ter Claro que ela vai corrigir. Que você não fisicamente falando, que você não consegue ir dormir ou criar um hábito de dormir corretamente, você começa a ir pra... Eu já tive muito isso. Você já começa a dormir 2, 3 horas da manhã, velho. É horrível isso, mano. Mas aí pode ser um padrão comportamental, que aí o seu ciclo circadiano mudou. É isso aí. Né? E aí é um comportamento que você... No português bem claro, eu sou pai de uma menina de 4 anos. Aí, quando eu tô com ela de noite em casa, a gente ainda gasta energia, porque a gente trabalhou o dia inteiro, eu cochilo na porra do sofá. Juro pra vocês, cochilo na porra do sofá e eu acordo. Quando eu acordo, eu perdi o sono. Aí, isso aí. O sistema pensou... Mas aí, você tá percebendo que se você quiser, você vai mudar o comportamento, só que você precisa querer esse troço, e talvez seja bom pra você. Porque até nas coisas ruins tem algo bom. As pessoas não param para pensar o que está por trás. O que tem de bom em pegar uma... Aí você não me fez deixar responder ainda. Por favor, me lembre. O tema é tão rico, né? Peraí, então vamos lá. Vamos terminar primeiro a pergunta principal, que é os sintomas físicos. Sintomas físicos. A pessoa pode sentir um nó na garganta. Sensação de choro, né? Tremor. Sensação de desmaio. E às vezes chega assim a desmaiar. Coração acelerado. Por que o coração acelerado? Você tem que fugir. É luta e fuga. Né? Você precisa correr ali daquela situação. E aí, frio na barriga, o sangue não está mais ali, está nas extremidades. Às vezes, formigamento. O formigamento é como se você fosse apagar. Começa a formigar a mão, perna, né? Essa sensação. Disso, a tendência é que vá piorando. Por quê? O cérebro ele vai aprendendo a fazer tudo no automático. Cada vez mais a pessoa vai ter crises de ansiedade mais rápido e mais fortes.
em período de tempo menor. E aí vai deixar de ser algo que seria natural e passa a ser patológico. Porque o tempo todo as crises vão sendo disparadas. E aí vai precisar, sim, de um acompanhamento médico, de tomar medicação e sempre procurar um psicólogo para fazer terapia. Porque não adianta, quando se toma um medicamento, eu vou abrir, que é um grande desafio hoje, as pessoas querem tomar um remédio e curar. Talvez um caso ou outra pessoa, porque é um processo muito pontual que a pessoa está vivendo na vida, uma perda, uma coisa, resolva. Mas quando é algo que é já há muito tempo que está ali instalado, não adianta colocar o remédio, a medicação, sem fazer o processo terapêutico. Por quê? Porque quando eu tomo a medicação, é como se ela abrisse uma janela para resolver os problemas. Porque aquela ansiedade já vem de vivências para trás. São conexões neurais que estão ali de acontecimentos que foram disparando esses gatilhos. Então não adianta tomar a medicação e voltar. É tipo tomar analgésico. Volta. Vai voltar. Tá curando, cuidando do efeito e não da causa. Não da causa. Por isso que eu gosto tanto de buscar as causas. Enquanto a gente não acha a causa, não resolve. É Perfeito. muito importante buscar. Então tem como a gente achar a causa e dar um restart na causa pra pessoa melhorar. Se fizer, se uma digamos. pessoa não for uma pessoa com muita resistência, sim. Porque às vezes a pessoa não, por algum motivo, ela acha que não é capaz e tal. Mas aí também tem até vamos chamar o preconceito do pessoal, das outras pessoas. Hoje bem menos, mas diga aí, há 20, 30 anos, o Everton foi procurar um psiquiatra. Todo mundo ia dizer na rua que ele era maluco, que ele era doido, que ele... Pois Exato. Mas o ainda pessoal falam. associou. Ainda falam. O pessoal associa muito isso. Psiquiatra, psicólogo, qualquer treinamento de desenvolvimento humano, as pessoas já falam isso. E acontece mais no universo masculino que no feminino. Tem muito profissional fake no mercado O que seria fake? que se diz que consegue uma coisa, mas não tem estudo suficiente pra conseguir fazer aquilo. O tempo todo. Em todo canto. Em todo canto, em toda área. Perfeito. É Concordo. foda isso. Que ao invés de ajudar, aí tá... Porque tem gente. Tá piando pra ganhar dinheiro. Porque as pessoas, elas fazem o número 1 e o número 2. Caga ou mijam. Ela, como Yasmin falava, elas fazem xixi e cocô. Então, onde tem gente, vai ter coisas incríveis, extraordinárias e muita merda. Porque é da natureza humana. A mente humana é foda, velho. Tem muito negócio que fora do evoluir, comum. né? Tem muito que evoluir. Muito. Ainda nesse contexto dessa pergunta, pra gente finalizar essa pergunta, uma dica pro pessoal e pra gente que tá aqui, a que ponto que a pessoa tem que perceber que nunca teve ajuda de nenhum profissional, a que ponto que ela viu agora que você falou desses sintomas, que ela tem que chegar e falar, mano, agora realmente eu tenho que ir atrás de um profissional. Quando a vida dela tá uma merda. Quando ela para pra perceber que ela vive brigando em casa. Quando ela para pra perceber que tudo é motivo de briga. Quando ela percebe que Escutei isso ontem. que profissionalmente ela não consegue evoluir. Que a culpa sempre é do mundo. Nunca é dela. A culpa é dela. Porque só ela pode resolver a vida dela. Não tem. Então, essa é a hora de buscar cuidar disso. No mínimo, começa a ver alguma coisa no YouTube, e aí é o desafio, porque vai ter de tudo. E as crenças que essa pessoa tiver do que é verdade e do que é mentira, que vão direcionar o que é que vai chegar para ela. E aí eu não sei. Ô Manu, você falou de uma coisa aí legal, que é quando a pessoa chega a esse nível aí, ela procura um profissional, que seja o psiquiatra que vai prescrever uma medicação, ou um psicólogo que vai orientar ali ela. Mas assim, tem alguma coisa, porque tudo é o querer, é a pessoa, é o livre-arbítrio que ela tem. Eu estou me tocando, quando o alcoólatra está prejudicando a mim e minha família, ele procura uma ajuda, os arrais da vida. O que é que a pessoa, o ansioso, ele tem? Qual é o drible que ele dá que ele pode dar, se existe isso na cabeça, para dizer, pô, isso é um negócio da minha cabeça, esse sintoma que eu estou passando, eu tenho que me controlar, eu tenho que respirar. Você falou de uma coisa que eu acho legal, respiração. Eu até faço muito isso daí. Chega num nível de Você estresse, respira? eu vou procurar fazer uma respiração diferente. Respirar todo mundo respira, né? É uma respiração diferente. Você achou que ia pegar, mas ele foi rápido. Não, é porque no dia a dia você vê o João andando pra cima e pra baixo, a gente tem um costume com ele, parece que ele não respira não, mano. Por isso que eu perguntei. Pô, parece uma formiga atômica, cara. É eu um anão vivo assim. Ele atômico. respira conscientemente. Eu vivo acelerado. Minha vida é acelerada, até porque na função que eu tô,
eu considero a minha função aqui é uma bola de neve ela descendo a ladeira. Se todo dia não estiver desbastando, ela vai crescer, vai tomar um tamanho grande que eu não vou ter controle. E eu sou uma pessoa que eu gosto de ter as coisas no controle, principalmente porque é problema. E na minha missão, o problema é para ser resolvido. Todo problema tem uma solução, todo. Aquele que não tem, solucionado está. Mas existe, por exemplo, eu gosto muito, quando eu estou muito acelerado, eu vejo que eu estou para estourar, eu começo a fazer meu exercício de respiração. Vou sozinho, vou para um lugar. Como é o exercício de respiração? É 4-4-4. 4 minutos. Não, mas peraí, ô produtor, foca no João ali, por favor. Você vai fazer. Ele tá agora. focando já. Faz cara. aí. Não, vou. Respirando pelo nariz, conto 4 segundos. Segura 4. Seguro 4 segundos. Solta 4. Solto 4 segundos. Solta. 4 vezes você faz isso. Umas Não. 4 4 vezes seguidas? Umas 4, 5 vezes seguidas já me dá um. Às vezes o pessoal aumenta. E engraçado que tem a questão da quantidade de segundos. Tem gente que coloca mais segundos, menos segundos. A gente chama isso de mindfulness, que é a atenção plena. Como que é o nome? Mindfulness. Mindfulness. Que é a atenção Nome bonito. plena. E as pessoas acham que é besteira, mas é comprovado cientificamente. E como é que isso funciona na mente da pessoa? Se a gente fosse falar de cérebro, a gente ia falar o seguinte, que aqui tem o pré-frontal, que é o racional da gente, que é para racionalizar as coisas. E aí tem uma outra partezinha, vamos chamar de área quente, que são as emoções. E vai estar o hipocampo, que são as memórias, vai estar a amígdala, que é a coisa da emoção. A amígdala, a gente fala que ela sequestra o racional. Vocês já ouviram aquela história que a pessoa ficou puto da vida e perdeu a razão? A gente chama isso de sequestro da amígdala. Ela foi lá e sequestrou o racional da pessoa, porque as conexões neurais do racional são desligadas nessa hora. Porque a pessoa entra em modo automático, modo primitivo. Você está num processo perigoso, luta, fuga, desliga, entra em modo automático. Se o padrão da pessoa é lutar, ela vai entrar nesse processo. Isso acontece em briga de trânsito direto. É mais ou menos isso. Zinedine Zidane no final da Copa, né? Porque Sim, da cabeçada, é exatamente. verdade. Quando a pessoa para pensar, por que eu fiz essa besteira? Por que eu falei isso? Eu poderia ter feito diferente. Só que a pessoa não treinou a mente dela para momentos desafiadores. E quando você faz esse exercício, você vai dormir. Vamos pegar aqui o ansioso, que a questão dele é porque ele deita na cama e o pensamento começa ali. E só de pensar já começa a ficar ansioso. Quando a pessoa deita e ela começa a ficar com um monte de pensamento, são as emoções ali, vai gerando aquelas emoções. E começa a fazer essa respiração. Vem tanto a questão da respiração, porque está tudo conectado, como você ativa a parte racional e faz você respirar e pensar, porque você tem que contar os segundos. Você driblou. Você driblou os seus pensamentos, você está enganando o seu cérebro. Olha só. Aí eu estou lhe explicando racionalmente como é que esse processo funciona. Rapaz, do que eu tô vendo aqui, eu acho que eu já contei aqui, eu acho que eu tenho uns 50 problemas desse aí, viu? Rapaz, Todo mundo tem, Deixa eu chefe. dizer, quem não tem, não é normal. Normal, tá morto. eu tô até calado, cara, eu tô hoje em até dia- calado aqui, porque Hoje eu em tô dia, pensando, após uma pô, isso. Tu tá se pandemia. culpando já pra um monte de Porra. coisa, né? Olha, mas você falou uma coisa que eu achei interessante. Às vezes acontece Ela comigo. só fala com interessante. Às vezes acontece comigo. Eu perdi a razão em algumas situações e realmente desliga, né? Eu tenho algum momento de fúria, alguma coisa, mas depois eu penso, eu olho, pô, por que eu fiz isso? Mas como treinar a mente? Tá, isso eu quero saber pra mim. Como treinar? Como fortalecer pra evitar esses Primeiro problemas? perceber já faz a diferença. Isso aí já é. Entendeu? Pronto, agora eu tenho que respirar. Comeu amendoim hoje? Né? Amendoim faz bem. Primeiro você tem que já saber, tomar consciência disso já faz a diferença. Porque talvez você entre no processo, você vai dizendo, a gente brinca lá no instituto, é o seguinte, sequestrou, tá sequestrado. Aí, e perceber que nessa hora você está com medo de algo, de perder algo. De talvez ser julgado, de talvez alguma coisa não der certo, de perder o controle. Você tem medo de perder o controle. Sabe uma coisa que eu fico me policiando, mas eu tenho muito medo de falhar em tudo que eu faço. Eu tenho muito medo disso. Aí, e o que significa falhar? Não dá conta do recado? Dar conta do recado, deixar de Não cumprir a tarefa? cumprir a chegar no tarefa, objetivo. não chegar no Certo, objetivo. não chegar no objetivo. E o que é que acontece com você se você falhar? Cara, às vezes eu fico furioso. Não, Você vai sofrer. Pois é. Você não quer sofrer. Se você está cuidando de você. Você não quer sofrer, você não quer ver as pessoas que você ama sofrerem.
E é por isso que você... Cara, não posso. E engraçado que eu não estou falando das brigas por maldade. Não, de Tá, forma gente? Mas essas, as maiores que acontecem no cotidiano, quase sempre é isso. Tem algo por trás. Tem uma intenção positiva. É horrível. Mas é porque às vezes a gente tá muito... A gente parece... Minha cachorra. Se eu ataco ela... Ataco não, eu vou brincar com ela de uma maneira que ela acha que eu tô atacando. Ela me ataca. Porque ela tá na defesa. Às vezes a pessoa fica muito na defesa. Você não queria machucar ninguém, mas peraí, não... E as pessoas... Tem gente que não sabe dar carinho, porque ela passou a vida e não aprendeu. O meio, por mais que as pessoas achem que não, as experiências vividas, elas são muito importantes para as pessoas serem o que elas são. Porque elas vão formando as conexões. E é perigoso. Por exemplo, tem um estudo com crianças que passaram no processo da guerra, que ficaram praticamente em galpões e foram tratadas como bicho. E o que elas sofreram foi absurdo, de rejeição, de maus tratos. Essas crianças, quando se foi fazer estudo depois, o pré-frontal delas era menor, a amígdala era maior. Então elas eram extremamente reativas às emoções. Caramba. Imagina se a gente não cuida hoje da população que vive em processos de pobreza, como vai ser daqui a 15 anos? Como é que a violência vai aumentar? E as pessoas não param para pensar nisso. Vai piorar. Porque fisicamente essas pessoas não vão ter condições. Elas vão ficar mais reativas. É isso que às vezes tá se falando tanto do que tá e não para perceber a causa. Eu gosto muito de entender a causa. Se a gente não vai na causa para resolver, não vai se resolver. Cada dia vai estar piorando. Faz sentido para vocês isso? Sim, Muito, com certeza. Quando a gente concordo com começa você. a entender sobre pessoas, sobre mente, sobre funcionamento, a gente entende como estar com as pessoas influencia, as experiências que eu tenho influencia. Por exemplo, um abuso, eu sou a que mais bato no microfone, ele deve me amar de coração. Né? Mas eu cometo esse erro, não é por maldade, é por incompetência mesmo, tá? Nossa, que análise essa. Caramba. Mas eu amo perceber as minhas incompetências. As pessoas têm medo das incompetências delas. Quando eu acho a minha incompetência, eu fico tão Procura feliz. se corrigir. É impossível se acertar sem saber o que é incompetente. É prazeroso quando você descobre a sua incompetência, mas não é prazeroso quando uma pessoa fala que você é incompetente. A gente gosta muito de falar das nossas mas forças, né? Do lado positivo, mas realmente das incompetências. Interessante o que o Brutão Mano falou aqui. As pessoas reconhecer a incompetência, eu reconhecer minha incompetência é uma coisa. É uma alta análise sua. Quando você chama, você é incompetente. Ali a gente se sente menor, injustiçado. Às vezes até a pessoa tem razão. Que tem gente que é verdadeiro. O meu exemplo do meu pai era tão verdadeiro que ele era inconveniente. Faz sentido. Então hoje existem várias formas de você chegar, arrancar e melhorar uma pessoa. Não é que você vai melhorar a pessoa, como você falou, tem que se melhorar. Mas você tem que dar pelo menos um caminho, tem que dar uma brecha. Um animalzinho, acho que no começo você falou aqui, se você botar um gatinho no pé da parede ali e acuar o danado, ele vai se esticar e vai... tem que deixar uma saída. A gente tem que trabalhar isso daí. Não só, primeiro na gente, né? E depois buscar ajudar o outro, que seja em casa, que seja no trabalho, que seja os amigos. Às vezes o silênciozinho dá uma resposta bem bacana nesses negócios. Quando você fala em relação a... Tem uma coisa que é muito assim, não, porque eu sou uma pessoa verdadeira e sincera. Não, filho, você é mal educado mesmo. Wallace, tu é mal educado. Né? Wallace, você é mal educado? Demais! Eu sou. Assim, gagueje não. No escritório, no dia a dia, eu sou uma pessoa que eu falo papo reto. Que eu até brinco assim, papo de gerente não faz curva. Para com essa merda, arrombado. Aí... Sim. Eu falo que não tem... Papo de gerente não tem curva. Eu falo reto e objetivo, principalmente a minha equipe. E aí, muitas vezes, eu sei que as pessoas tomam aquele choque, né? Principalmente para pessoas que não lidam comigo no dia a dia, não sabem, às vezes, meu lado brincalhão, meu lado sério. Até com os próprios meninos, hoje mesmo, Danilo. Aí ele falou, vai dar ruim pra mim que eu vou chegar atrasado. Eu falei assim, então não vem, fica em casa. Falei assim mesmo.
Aí, de certeza, do outro lado, ele falou, porra, fudeu. Não, mas deixa eu falar uma coisa que talvez vocês não tenham percebido. Existem coisas que a gente fala que é a coisa, que é o fato. Então não vem. Ah, tem coisas que que as pessoas falam que vão na identidade do outro. É isso aí. É diferente. O que você chegar e dizer, não, você é incompetente. Tem maneiras de falar isso. Você é burro. Tem uma maneira de. Você é uma anta. Coitada da anta. Esse aí é o termo que ele usa pra caramba, esse rapaz aqui. Já viciou. O cérebro dele já Burro pra aprendeu a fazer caralho. isso. E você gosta, né? Sente uma liberdade, né? Quando fala. Não, mas geralmente quando eu falo isso, eu dou risada depois. Porque assim, eu sou uma pessoa Não. que... eu até gosto desse meu jeito, assim... Porque eu zoo, mas depois eu passo a régua. É porque não é verdadeiro o que ele tá falando. Ele tá É onda. Ele fala. E às vezes é verdadeiro. Mas o que importa na comunicação não é a palavra. Ela importa. Mas é a forma que se fala. Ela É porque faz tem total diferença você diferença. chegar e falar assim, Everton, seu Diferença. burro. Ou quando eu chegar e falar assim, porra, tu é burro pra caralho, mano. E dá risada, não abre aquele sorrisão. Everton, tá seu burro, você não sabe fazer isso. Ô, Everton, rapaz, um menino de Você, terceira série faz tem muito isso. fornecedor que faz cagada no dia com você? Ah, demais. Como você lida com isso? Quando ele não atingiu o objetivo dele, como é que você recebe essa informação? Cara, Porque ele vai afetar o teu objetivo, né? Pois é, primeiro eu fico puto da vida, né? Depois eu xingo pra caramba. Você não tenta entender a causa, Pois é. você não chega e pergunta assim, que foi? Você brigou com seu marido hoje de manhã por isso você não conseguiu entregar o aço pra mim? Cara, pois Você é. fala assim, porra! Caralho, eu preciso desse negócio aqui agora, mano. Como é que tu faz Meteu a mão na mesa lá. Pois é, não, eu tento tratar da melhor forma possível, né? Mas óbvio. assim, Você não é o Wallace. tem coisas que realmente às vezes eu não consigo perdoar. Vamos dizer assim. Fornecedor, ele fura com a gente, ele pra mim... Passando ali- por uma recentemente, Pois né, é. cara? Ali pra mim, assim, eu já vou... Ele já vai cair no conceito, então eu já vou procurar outro fornecedor e o cara quando só começa a tem Não aquele. perdoa. Ele vai procurar outro fornecedor. procura outro fornecedor. E você nunca mais tem Não, mas relação com ele, eu acredito É que porque pra a ele. palavra é forte demais. Do qual? Não, eu não perdoo o fornecedor. Não, filho, não vale a pena financeiramente estar com essa pessoa. Você vai procurar outra. Exato. E se você não tiver outro, você volta pra E esse. pra chegar a um nível Não tem a ver desse. com perdão. Perdão é outra coisa. E pra chegar a um nível desse daí, quantas farrapadas não já aconteceram? Pois é. Não é da primeira. A primeira, às vezes, passamos um problema agora. Vocês aqui na mesa, incluindo, mano, vocês dão 3 chances pra pessoa na vida? Eu dou 2. Você dá 2. A terceira, eu aviso, tá com ele. Não, vamos dizer, seja pessoal ou do trabalho. Quando a pessoa falha com você. Você Tá chega, lá. a primeira você conversa, ou você deixa Ah, passar e primeiro você eu digo, resolve ó, o problema, calma, ou não. você vai até 3 chances. Eu vou dizer o seguinte: tem um problema. Vamos falar do profissional. Certo. O profissional teve uma missão e não cumpriu. Vem cá, profissional. Tu chama pra conversar na primeira. Primeiro. A missão era essa, tu não cumpriu. Tu não cumpriu por causa disso e disso e disso. Tá aí de novo, vá lá e cumpra desse jeito porque é o correto. Tu dá o caminho. É o caminho. Certo. Aí o profissional vai lá e farrapou a segunda. Aí tá de Vai. sacanagem. Farrapou a segunda. A terceira é contigo. Não é comigo. Se tiver uma terceira conversa, você já sabe pra que é. Então, uma boa. Tem que ser assim. A gente tem que corrigir, cara, tudo na vida, tudo. Inclusive, eu gosto, eu tenho, necessito ser corrigido, todo mundo. Até que é uma evolução. Uma coisa, a maneira de se falar também. Tá certo? Agora, bom, uma pessoa chegou, viu uma fala. Quantas vezes você não dá feedback pra mim? A gente não dá feedback? Aqui isso é retado. A gente tá numa comunidade legal. Do nosso jeito, mas tá uma porrada aqui, outra porrada ali, a gente briga, mas tudo profissional, saiu, pergunta como é que tá a família, vamos tomar uma cerveja. Beleza, cara, a gente nós somos profissionais. Além disso, mais do que profissionais, pessoas. Então todo mundo merece sua chance. Todo mundo. Não tem isso. Não, tu deu uma chance pra fulano, dei pra ele como eu dei pra você. Agora comparação, né? um aproveitou, o outro não. Aí é o livre-arbítrio, cada um faz o que quer, da sua, Pois é. do seu presente. Aí Você vai- dá 3 chances ou você não? Cara, eu também tenho essa pegada de procurar conversar com a pessoa, né? Então, assim, eu tento entender também o que está se passando, né? Eu acho muito importante essa questão de dar-se uma chance, né? Isso é fundamental. Mas, assim, eu também tudo tem limite, né? O cara não quer, então, infelizmente, a gente tem que passar para frente. E, assim, falando do fornecedor, eu vou ser mais claro. Quando eu digo assim, de não perdoá-lo, porque é o seguinte, eu trabalho no setor aqui de suprimentos do grupo, então assim, a gente mexe com valores muito altos. Miado. Né? Agora há pouco a gente tá fazendo uma obra e eu fiz uma compra, né? Supply. Fornecedor mandou o material errado. Isso foi um fato real que aconteceu.
Então, assim, tá havendo toda uma morosidade para realizar a troca, para dar o suporte. Que credibilidade esse fornecedor ele tem comigo para me fazer outra compra com ele? Entendeu? Então, assim, eu faço essa avaliação. Então, esse fornecedor, para mim, ele já entra numa lista que ele não é confiável. Eu não posso contar com ele numa eventual necessidade. Então, eu parto já para outro. Faz sentido. Entendeu? Então, pelo fato de se trabalhar, existe no meu setor, não que nos meninos não tenha, mas no meu setor há uma responsabilidade muito grande, porque eu estou lidando com valores que não são meus. Faz sentido. É da empresa. Mas faz muito sentido o que você está falando em relação Ó, daqui a pouco vai tocar o recreio e esses caras vão sair você fala assim, correndo você aqui. ignora. Entendeu? É uma chance da sua vida, cara. Foi que ele falou que eu nem entendi. Eu acho que tocou o recreio e eles já estão na... Não tocou o recreio, porque eu não escutei. Quer dizer, na verdade, eu não toquei o recreio. Eu falei que eu falei, nossa, o Everton tá fortinho hoje, né, mano? É porque ele tá usando a camisa que ele comprou de mim. Eu vendo roupa, gente. Aí, de grife, assim. Aí, Everton, ele tá fortinho assim e tal, né? Aí eu falei, mano, ele comprou uma fragrância nova aí, de desodorante, a João Qual, eu, Pedreiro WA. A gente vai rir. Eu não entendi a piada. É porque a empresa aqui também presta serviço. O pedreiro da lição. Como é que a gente faz quando a gente... Eu vou aguentar, velho. Não, é assim, sabe o que é legal? É vocês quebram o raciocínio. Foi mal aí, porque o bruto. Tô pedindo uma chance na sua vida. Eu errei. A gente vai, sabe o quê? Faz o sequestro, bate na mesa e sai. Porra, ia ser legal. Ó, Eu acho que ia ficar bonito. Pois é. A pergunta era se você dava ainda que você tava falando do Pois perdão é. do seu fornecedor. João, Oxe, ele mudou o estadão de uma hora pra outra. Ó, vê se no corretivo deu jeito. João, um tempo atrás, salvou um funcionário nosso. Lembra, João, que eu cheguei na sua sala e tava com problema com o pessoal no almoxarifado? Mas e João tal? sempre faz isso. João é um paizão. Pois é, então assim, uma das coisas que ele falou comigo é... Eu procuro ser justo. Você conversou com ele já? Eu disse, já. Você já deu uma chance a ele? Eu já. Né, então vamos... Lembra? A pessoa ficou, mas no futuro ela chegou a ser desligada, né? Mas então, assim, todas as oportunidades foram dadas. Mas sabe, as pessoas... Faz sentido o que você fez. Mas as pessoas, elas são previsíveis. Exatamente. Você conhece, né? Quando você conhece sobre comportamento humano, e você lê a pessoa, você sabe o que ela vai entregar. Você diz, eu dou 3 chances. Talvez aquela pessoa você vai dar 3. Talvez tenha outra que você entenda o que ela está passando naquele processo e você dê 4 chances. Talvez seja uma que você olhe e diz, gente, essa pessoa não merece nem meia chance. Foi. Porque essa aqui, do que ela fez, das histórias que eu vi, não dou chance mais nenhuma. Só que tem pessoas, cada um tem um jeitão de lidar com o emocional. Tanto na questão profissional como do relacionamento. Tem gente que vai dar 1 chance, 2 chances, 3 chances, 4.775 chances e não acaba aquele troço. O relacionamento tá terrível, mas a pessoa fica nessa, né? De dar chance, dar chance, dar chance e não resolve. Porque ela tem uma característica de ser muito emocional. E tem outras pessoas que são muito racionais. No sentido de, o meu critério é esse, quebrou esse critério, tchau. Eu procuro ser justo. Tá. A questão é o que é justiça? Qual é o critério de justiça? Eu estou falando porque para uma pessoa é de um jeito e para outra é de outro. E não quer dizer que o caráter dessas pessoas não seja bom. Não deixa de, na minha opinião, de existir justiça. Que seja 2, 3, 4 chances. Eu entendo que, cara, o protecionismo ele não deve existir em lugar nenhum. Nem do meu patrão, do meu chefe comigo, nem meu com o funcionário. Não deve existir protecionismo. Para mim, ela é uma forma de corromper a pessoa. Faz sentido. Por quê? Na hora que o Everton tá errando, eu tô dando chance, eu não tô dando a chance que ele se corrigir. Às vezes, como você falou, tem que meter a mão na mesa mesmo. Ei, menino, acorda, cara. Acorda. Então eu procuro ser... Já fui muito de brigar, de quebrar celular, de jogar. Eu procuro evitar isso aí hoje, até por causa de saúde. Eita, mentira da porra. É assim, cara, já... Quantas vezes não escutaram a administração Não, ali? semana passada tu jogou o celular longe 3 vezes. Não, joguei não, mentira. Mas não era um Madeira. celular novo, não. Madeira, vem aqui, por favor. Acontece ainda, mas bem raro. Agora mudou. Bem raro. Mas não foi semana passada não, foi o ano passado. Então, já faz um tempo. Já faz um tempo. Então, veja, o que a gente tem que procurar é dizer, cara, a chance
que tu teve foram as melhores. Tu jogou fora. Tem algum problema contigo. É isso. Tem algum problema contigo. Meu esposo trabalha com farmácia de manipulação. Ele tem farmácia de Quer manipulação. fazer o jabá? Quero fazer a fórmula, a melhor da região. Quantos Esse- estados? Ele tem aqui... É o rei da farmácia. Não, ele tem Caruaru... Ai, meu Deus, ele vai Mais botar se eu errar. 176. Caruaru fica Belo ali Jardim, na vai abrir Agamenon. Arco Verde em Fala aí, Paulo Afonso. fala aí o endereço aqui de Caruaru, pra quem não conhece. É no aqui. comecinho ali da No começo da Agamenon. Agamenon, né? A Quantas farmácia é a unidades? fórmula. 5? Poxa, eu já fiz a conta, vou fazer de novo. Arco Verde, Caruaru. Belo Jardim Jardim. e Paulo Afonso. Ah, eu não vi Belo Jardim, desculpa. Daqui a pouco chega em Petrolina. Não, já tem unidade lá. Aí não dá. Mas assim, e ele tem esse cuidado de cuidar emocionalmente das pessoas da equipe. Porque as pessoas têm problemas e elas não cuidam disso. Então, você vai exigir que as pessoas usem o livre-arbítrio dela, só que o livre-arbítrio dela é limitado ao que ela tem dentro da cabeça dela. Dá para entender? Sim. Elas têm livre-arbítrio. Mas elas não têm, às vezes, a capacidade de ter escolha A, B e C. Porque dentro da cabeça dela, ela só construiu A, B. E ela, por mais que você fale, não vai. Faz sentido, quer dizer, você fala pra a pessoa não vai. Porque ela não construiu isso. E o padrão dele é: eu cuido, eu entrego do treinamento, tem todo um cuidado emocional, psicológico para essas pessoas. Mas chegar num determinado limite e essa pessoa não atender a expectativa do sistema, eu não vou deixar que essa pessoa quebre o sistema. Perfeito. Então essa pessoa sai. Isso aí. Aí é o senso de justiça, De justiça, dele isso aí. no critério que ele criou. É o Ou mais foi correto? Não, foi criado por ele, porque é dentro do sistema dele. É dentro das Mas empresas talvez isso dele. venha também das outras esferas hierárquicas. Pode ser. Não, porque só ele faz isso na franquia dele. Ah, entendi. Ah, dele, tá certo. Entendeu? Entendi. Essa forma de cuidar da equipe emocionalmente, só ele faz. Entendi. As outras, por sinal, a franquia dele é a que mais cresce perante todas as franquias. Aí o segredo pro crescimento. Isso aí. Cuidar dos seus funcionários. Mas isso é. Eu concordo plenamente com isso daí. Veja, nós temos funcionários que não adianta você querer se esconder ou se omitir dessa opinião. Tem funcionário que sai de casa para trabalhar, deixa o filho doente. O menino tá com febre, ele olha na carteira, não tem um pau para dar num gato. E o menino tá doente, ele tem que trabalhar. Tu acha que ele vai chegar no trabalho, vai desligar o disjuntor de casa e ligar o do trabalho? Não é possível, Mas a né? gente não faz isso porque essa pessoa vai fazer. Pois é, mas a gente quer muita gente quer que Muita faça. gente quer que faça. Mas com ele não, ele é o fodinha e não pode dar eu sou injustiçado, mas ele bota pra arrebentar nos outros. Então tem esse senso que a gente tem que procurar, na minha opinião, Faz tem que sentido procurar, pra mim. porque na hora que você tem o teu funcionário motivado, ele vai te dar resultado. Logicamente, não tenho eu sou contra o protecionismo. E outra coisa, ninguém deve ter compromisso com erro. Ah, é o caminho certo, tu faz isso. Eu procuro. Tenho minhas falhas, sei cada uma. Inclusive tem umas que eu faço que eu ainda não sei, mas vou descobrir. Mas vamos procurar isso daí, cara. Às vezes é hora de dar a Tu tapa tem na mesa. saco né? pra fazer isso todo dia? Seja sincero. Não, ninguém tem. Aí vem a evolução, cara. Tem que Tu procurar. só vai fazer isso com o funcionário quando você vê que realmente ele não tá... Tá rendendo. Mas é porque quase sempre não existe essa cultura de cuidar Não, emocionalmente das pessoas. A Em gestão de 2000 pessoa é importantíssima, Ó, cara. em Pra buscar resultado. 2017 começou a ter uma mudança nas escolas. Quer dizer, uma lei que começou agora a vigorar, que é o projeto de vida. Não sei se você já ouviu. Sua filha é pequena, meus filhos são crescidos. Meu filho não pegou ainda essa mudança na legislação. Dentro do projeto de vida vai ter a questão financeira e a questão de pensar no que o adolescente quer para o futuro dela. Gente, as instituições de ensino são péssimas no sentido do que elas entregam nas escolas. Cara, sinceramente, é muito chato o que se vê na escola. É um tipo de ensino do século passado e a gente com uma coisa do século futuro. A gente tá falando tanto do ambiente público como do ambiente particular. Tudo, Tudo, né? tudo.
Eu vi meu filho chega pra mim, meu filho tá terminando agora o último ano, né? Uhum. Eu sou ainda do outro, eu fico trocando qual é o ano. Teve essa mudança, né? Nono ano. É nono ano, né? Na época que eu estudei, a oitava série era o Oitava último série. antes do ensino médio. Agora já tá no fala que 10º ano, o Não, ensino mas meu médio tem filho 5 anos. Posso nem falar, mas meu filho tem 18 anos, o mais novo. E aí, ele chega pra mim e diz, não, porque não sei quem tá tomando remédio pra ansiedade. Um monte de adolescente se tupindo de remédio já. Porra! E é o natural. É o natural, o novo normal. Depois da pandemia, isso agravou demais. Porque é natural, porque o que se ensina na escola tem que passar, tem que estudar, tem que tirar a nota. E olha assim, meu filho olha pra mim e fala, mãe, eu vou estudar literatura pra passar. Mas eu odeio literatura, mãe. Eu quero fazer meus robôs, minha impressora 3D, meus projetos de não sei o que lá. Eu odeio isso. Que a professora de literatura dele assiste esse podcast. Nossa Senhora! E para mim faz muito sentido, porque é tudo para se ter, às vezes, um outdoor para colocar ali, para passar em medicina. Já que a gente tocou nesse assunto de família, ainda fala pra gente. Manu, como mãe, você chega a dar as 3 chances e depois fala pra gente, Manu, como profissional. Gente, nunca calculei chance. Pra filho não se calcula a chance. Para ninguém se calcula chance. Para mim, tá? Não dá tempo de calcular, eu olho o contexto. Tem algo que a gente usa, eu gosto muito também de PNL, né, que é programação neurolinguística, que é uma programação, quase não sai, programação neurolinguística, que é uma coxa de retalhos, que tem psicologia, tem filosofia no miolo, tem antropologia, que se fala sobre sistema, que aí tem a ver muito com antropologia. Quando a gente fala de sistema, que tem a ver muito com empresa, eu tenho um sistema. E aí, às vezes, entra um indivíduo, esse indivíduo pode ser um funcionário. Esse indivíduo, dependendo, ele pode mudar o sistema positivamente ou negativamente. Faz sentido? Chega um gerente, chega um funcionário, e ele pode mudar aquele sistema positivamente ou negativamente. Ele pode quebrar o sistema, ou então ele sai para não estragar o sistema. Faz sentido isso para vocês? Sim. E aí tem hora que o gestor tem que dizer, cara, tira que está estragando. O fornecedor faz parte de um sistema. Sim. E você vai dizer, vai quebrar meu sistema. Exato. Tchau, filho. Exato. Não dá para você ficar aqui, vai quebrar meu sistema. Então eu observo muito como é que fica a harmonia do sistema. Eu faço um exercício muito legal isso sobre sistemas. Isso pode ser aplicado para a vida pessoal da pessoa? O tempo todo. E aí, por exemplo, eu chego lá em casa uma cachorrinha. Eu tenho uma gata e uma cachorra. A cachorra tá pintando um terror no sistema da gente. Parece mentira, mas eu não consigo entrar no closet para ir pro banheiro, porque ela entra como os sapatos, e a gente botou um negócio em cima, eu tenho que pular para ir. Minha casa, minha rotina foi modificada. Um filho, ele muda o sistema. Com certeza. Você muda toda a sua estrutura, uma perda muda o sistema. Então, eu olho muito como aquele ponto vai influenciar o sistema. E que você disse, a pessoa está com um filho doente, chega na sua empresa, o sistema dele da casa vai atrapalhar o seu sistema empresa. E aí você tem que ter a sensibilidade de entender, mas é esse sistema dele que está atrapalhando o meu sistema. É pontual. Não, o menino tem uma questão séria, que é uma doença que sempre vai acontecer. Vou ter que pensar aqui. Percepções, né? É uma percepção maior, não de 1, 2, 3. Isso aqui vai acontecer sempre. Essa pessoa vive bebendo. Então, é maior para mim. Eu acho que se o gestor ele tiver essa percepção, o cara hoje não tá legal, hoje o cara não tá rendendo, eu acho que sai mais barato para a empresa mandar o cara embora. Vai para casa, resolve lá a tua situação e tu volta. Eu acho que se o gestor ele tiver essa sensibilidade de conhecer, entender o que é que está acontecendo, talvez seja melhor. Eu acredito que ele vai estar ajudando o funcionário, né? Porque o cara vai se, o cara me deu, vou lá, resolvo meu problema, ele vai voltar no outro dia, ele vai voltar até mais satisfeito. Tem uma coisa que é natural acontecer nas empresas, que é reclamar muito de rotatividade. Eu treino a equipe, eu coloco a equipe vai embora. Faz sentido que o pessoal fica muito bravo com isso? Uhum. No escritório, a minha média de rotatividade é de 6 a 7 anos. Que as pessoas ficam comigo. Que legal. Sem falar que a rotatividade ela onera demais, né? Então, assim, pra mim é muito mais barato cuidar das pessoas. E aí não é só uma questão de amor, é uma questão de pensar como empresária também. Eu entendo, pra mim, quem não entende de gente não entendeu nada. Perfeito. Concordo. Porque tudo é sobre pessoas. Se eu não entendo como as pessoas funcionam, como as dores delas refletem no meu sistema, não vai. É muito mais. E aí a gente vai falar de sistema casa. Isso aqui agora está sendo um sistema
que está em harmonia, poderia não estar. Eu fico vendo as coisas muito de uma maneira meio torta na minha cabeça. Eu estou aqui num sistema, né? E aí esse sistema aqui vai interferir, talvez, o que foi falado no sistema que vai para casa, que vai interferir em outro sistema, e está tudo conectado. E existe o sistema maior shopping, sistema maior cidade, país, e aí vai. Está tudo conectado. Perfeito. Perfeito. É isso. Bom, muito bom o papo de hoje. Bem legal. Acho que isso todo mundo pode levar pro dia a dia, porque acontece. Com certeza. A gente passa isso por todo dia, mesmo que seja do lado pessoal, do lado profissional. Eu acho que quem tá em casa vendo a gente sabe disso. E até quem sofre de ansiedade pode até tentar mudar. Eu acho que isso é plausível. Mas muitas vezes não consegue, ou demora muito pra conseguir isso. Ou aceitar, E né? a gente que tá de Até fora aceitar. pra ver aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa às vezes é depressiva, tem um certo problema na vida, teve alguma perda que a gente comentou aqui, e você não conseguir ajudar a pessoa, é porque a pessoa não tá se ajudando. E essas pessoas são difíceis. Chegar a ter acesso a ela. Nossa, é difícil. a pessoa que é ansiosa, que é depressiva, ela não é uma pessoa fácil. Porque às vezes é um familiar seu, alguém que você ama muito, e você quer ajudar e você não consegue. Porque essas pessoas não são fáceis. Elas ficam de um jeito que elas não são fáceis. É complicado para quem está ali no processo ajudar. E aí, tanto quem está querendo ajudar alguém, como quem está passando por um processo emocional desafiador, precisa tomar consciência para tocar no assunto e não achar que é besteira, que é frescura, sabe? Que tu também ficou muito na história. É uma linha muito tênue, onde a gente tá muito sem aguentar porrada, porque eu acho que as pessoas poderiam aguentar mais porrada, mas elas não aguentam mais porrada porque elas não se treinam para aguentar mais porrada. É uma geração, um floquinho de neve, que não pode ver o mínimo de calor que tá derretendo. Mas é porque elas não foram treinadas para aguentar porrada. É meio estranho isso, né? Esse não treinamento, mano. Você que gosta da causa, você acha que isso tem causa em quê? Um pai e uma mãe que deixam um filho muito guardadinho, vamos supor assim, ele não tem experiências. E aí ele tem medo, às vezes, de falar com o porteiro. De chamar o garçom para pedir a coisa. É aquele menino que nunca recebeu um não. Um exemplo, né? Um exemplo. Um ponto esse, um exemplo. Ele tem muito medo de tudo. Então a mente dele ficou muito boa em se esquivar. Ele se esquiva de tudo, ele não aguenta pressão. Ele começa a sentir um pouco de ansiedade, não estou falando não só da geração mais adolescente, que a pressão que eles levam é outra. Nós precisamos, que a gente chama de inoculação ao estresse. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é o mesmo critério que se faz a vacina. Como é que eu faço uma vacina? Eu pego o vírus, tiro a parte perigosa dela, coloco dentro de mim, o meu sistema vai lá e começa a criar anticorpos para me defender daquilo. Então, o meu corpo aprende a se defender. Tá fazendo sentido? Sim. Cara, ele aprende, quando chega o vírus, ele tá lá preparadão para meter porrada no vírus. A pessoa precisa vivenciar algumas experiências para dizer assim, eu sou capaz de fazer. Faz parte do processo, Faz né? parte do processo. As pessoas têm muito medo de falar em público. Eu tinha mesmo. Só que as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Falhar é diferente. Elas não têm medo de falar em público. E é isso que a gente precisa parar para entender. Uma criança que vai para uma escola é um estresse grande para ela. Ela já está aprendendo algo. Porque, saiu da casa de papai, mamãe, né? Foi... Agora, uma criança que recebe um abuso, que vive um abuso, uma violência física, um abuso sexual, é um estresse demais, que atrapalha demais. Então, é uma linha muito tênue das experiências que a pessoa precisa viver. E aí, essa medida que ninguém tem, que vai ser de cada casa, da maneira de educar, com os transtornos psicológicos, psiquiátricos que existem no mundo. Vocês estão notando que é uma coisa muito mais complexa? Porque vão existir pessoas narcisistas, pessoas antissociais, pessoas com borderline, pessoas ansiosas demais, pessoas depressivas, e elas vão ter filhos. E elas vão educar essas crianças. Pessoas que têm questão com alcoolismo, com droga, e vão ter filho, está no mundo aí. E aí chega essa questão, mas vem o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio. Mas também tem, na minha visão,
que é feito, ele disse, é ponto de vista, se quiser pode bater em mim. Tem também o como essa pessoa aprendeu a fazer. Eu não posso cobrar matemática de você se você não aprendeu a somar, ninguém te ensinou. E é complicado, porque eu, como empresária, eu preciso treinar essas pessoas. Aí que você fala, como, Manu? Com treinamentos, com livro, com um curso, com vídeo, com algo que vá mostrar à pessoa que existe um caminho. Pensa com um tipo de respiração. É tão simples. Eu estou estressado, eu estou mal, o meu corpo não está legal. Deixa eu parar para respirar. E as pessoas não fazem isso. Olha, eu sei que isso... Eu falo pra caramba, né, gente? Eu sei que Sou isso- pior do que Arretada aqui, vocês. a gente fica aqui, ó. Eu sei que esse treinamento, esse aprendizado é contínuo, né? Todo dia. Você, na sua organização, na sua empresa, você costuma fazer reuniões com o seu pessoal, assim, com que frequência? Eu quase não faço. Como é no escritório? Eu defendo isso também. Eu gosto muito que o pessoal faça meu treinamento, porque no treinamento a gente trabalha as 4 emoções básicas: a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o sentimento do amor. E aí a pessoa meio que começa o treinamento levando porrada. Não é gostoso o treinamento. Não é gostoso viver. Porque eu vou disparar a âncora que a pessoa não quer. Talvez vá sentir raiva aqui, acolá, não posso falar muito não. E a pessoa não gosta muito do treinamento no começo. E eu digo, é isso, é assim o seu padrão quando você sente isso? É de propósito. É É pra deixar ela incomodada. é pra incomodar. Aham. É assim que você age. Por que você sente isso? Ah, eu sinto isso porque lá atrás aconteceu isso, é por isso que dispara esse gatilho muito forte em mim. Eu faço isso com meus cachorros logo de manhã, eu incomodo eles. Mas tem tudo a ver com comportamento humano. E foi sair do Pavlov mesmo, o negócio dos cachorros mesmo, viu? Tem tudo a ver. Que é o condicionamento associativo. E a gente começa a trabalhar isso e depois vai construindo. Porque é uma experiência. Eu sei que uma experiência é uma nova conexão. E com a minha equipe, tem uma abertura muito grande. Quando a pessoa não está bem, porque brigou, vem logo falar comigo. E aí a gente vai lá e resolve aquele conflito. Fulano quer Mas bater no eles veem coleguinha. você como uma mãezona? Vê. Ah, Então comigo é muito coração de mãe assim. cabe calor. A mãezona que ela fala, não só no sentimento, mas também aquela... Cara, eu tô em apuros, eu tenho a quem recorrer. Rola tenho muito ajuda. no escritório, rola muito. Eu, o Fábio também. Ô, mano, na empresa que a gente sócio, trabalha isso? hoje, eu gosto dos sistemas de reuniões que eu também sou muito favorável, não. Eu acredito que a reunião ela tem que ser informal, bem objetiva e bem sintética. É porque aí é técnica, né? A gente tá falando Hoje- de reunião emocional. Hoje, assim, eu gosto do sistema de reunião da gente, onde, cara, tu expressa a tua opinião, se você tem alguma, se você quer falar, eu acho isso arretado. Mas já trabalhei numa empresa, contando aqui milagres, sem contar o nome do santo, que pô, chegava no domingo, batia aquela coisa, velho. Amanhã tem rinha. Era a Rinha? reunião que se chamava. Isso era uma bronca, mas era pra todo mundo, já saía. Cara, vamos em frente, a gente tem resultado pra dar. Depois a equipe vinha, tinha aquele. A equipe era legal, Mas gerava resultados? gerava. Porque às vezes E eu fiz gera até uma resultado. pergunta, aí descobriram isso, logicamente. Teve um treinamento para isso. E eu fiz até uma pergunta num tempo. Que, embora a equipe tivesse desmotivada, tinha resultado. Aí eu perguntei como é, e por que isso acontece e qual a durabilidade disso aí. E o profissional chegou lá e respondeu: acontece, só tem uma coisa para dizer, é amor ao trabalho. Agora, quanto vai durar, pode ser um dia, 1 ano, 2 anos, ninguém sabe. Ninguém pode precisar isso daí. Isso te causava ansiedade, essa... Sempre causa, cara. Diante, Você chegar no dia de domingo, eu tenho um amigo meu, muito amigo, que ele já saiu, ele tem a empresa dele, mas ele de vez em quando ele fala, cara, às vezes quando chega dia de domingo eu tenho aquela síndrome da segunda-feira. E a empresa é dele, eu posso chegar a hora que eu quero, mas ainda me dá aquele negócio. Hoje fez tratamento, hoje passa rápido, mas antigamente se tinha. Bom, legal. Bom, já deu nosso tempo. Hoje foi corrido, tá vendo? Caramba, já Foi passou o legal. tempo, velho. Já, cara, a gente já tá aqui quase 2 horas. A gente entrou no túnel do tempo. Nossa senhora, é assim. mesmo, A gente 10. Fez um Pois é. buraco assim, a gente entrou. Quando o sabe? papo é legal, Eu tô ele estranho. flui, né? Nossa, voou. Galera, queria agradecer a presença de todos hoje. Mano, muito obrigado por ter vindo. Manuela, obrigado mãe, mesmo, mano. Lela, Fera. mãe, Lela da família, Manu do Master. Então é isso, gente. A gente falou um pouquinho aí do dia a dia que acontece com você que tá em casa, com a gente que tá aqui no estúdio também, a gente descobriu novas coisas. Eu sempre aqui no final do podcast eu indico algumas coisas pro pessoal assistir em casa e tudo mais. Você tem algum filme específico que fala sobre o que a gente conversou hoje?
Nossa, num filme, você fala? É, Filme, livro? alguma coisa que faça remeter pro pessoal em casa buscar pra entender melhor sobre o assunto? Faz o curso. Eu ia falar isso agora. Eu Me tenho. segue no perfil, É, no Instagram. Sim, pode falar o perfil. É o @amanuelamelo. Pronto. O Master tem algum específico ou não? É o Já Master vai, Instituto. Pronto. Procura lá, galera. E eu tenho uma indicação de filme. Não é necessariamente desse assunto que a gente falou hoje, mas é algo pra você se divertir e entender como funciona a personalidade do corpo. É uma trilogia. Eu lembrei de um aqui. É uma trilogia. É Corpo Fechado, Sei. Fragmentado e Vidro. Esses 3 filmes se conectam. O Corpo Fechado é um filme muito antigo, inclusive. Muito antigo, você deve ter média de uns 15, 20 anos mais ou menos. O Vidro e o Fragmentado são coisas mais recentes. São ótimos filmes para você entender como funcionam as personalidades. Tem a parte no final, o último, que é o último da trilogia, é muito forte. Assistam, vocês vão adorar o filme. Assim. É muito bom Bem mesmo. Não assiste de noite não, É porque muito tem bom. medo. Até chega um pouco a ser fictício, porque o personagem principal, eu esqueci o nome do ator, ele tem a personalidade da fera, ele tem a personalidade Que é um da transtorno, criança, né? Eles são dão uma transtornos, exageradinha isso. ali em algum momento. isso. É o da fera, que existem pessoas que têm Isso. aquele transtorno. Se eu não De me engano, raiva e ele, tudo. se eu não me engano, ele consegue incorporar 4 personagens, né? Não, são 8. 8? 8. Tem a da criança, tem a babá, tem a mãe. Ele incorpora tudo. Só o da besta, né? Que ele tem que não é real. Mas assim, Os outros. que ele faz, os isso, outros- isso. Aí fica bem claro, isso é uma dica que eu tô dando, os brutos estão dando. Não é necessariamente o que a gente tá conversando aqui, mas é pra você ter um entretenimento e relembrar um pouquinho do que a gente tá falando aqui. eu lembrei de um pra família. Qual? Se a pessoa quiser trabalhar, tem família, filho pequenininho, é o desenho Divertidamente. Que ele começa a avaliar as emoções que estão dentro da cabeça. E é legal, logo quando lançou, faz tempo esse filme, esse desenho animado. E aí, quando saiu o filminho, eu perguntei à minha enteada, eu disse, tia, e qual é o personagem que fica no comando aí da sua cabecinha? Ela disse, a Azulzinha. A Azulzinha era a tristeza. Nossa, isso foi legal, porque dali a gente bateu um papo, entendeu por que ela estava triste, entendeu um monte de questão Olha da aí, criança que legal. por conta do desenho. É bem legal. Bacana. Legal. Eu gostei, já assisti esse filme, gostei. A segunda dica é no Netflix, pra você que é assinante aí do streaming. É a série chama Mo, M-O. É um cara que... chega até a ser um pouco de humor a série, mas ele tenta toda hora se reviver, se reencontrar na vida, porque ele passa por diversas dificuldades. É que nem a gente brincou aqui com o fornecedor de Everton, ou com uma equipe, ou com o funcionário do João, ou com os funcionários. Tudo que ele faz dá errado. É impressionante. Acontece alguma coisa que vai dar errado. O cara só se foge, do português bem claro. Mas ele se reinventa toda hora e ele tenta buscar dentro dele o melhor dele pra passar por cima daquela situação que fez ele se ferrar e continuar a vida. É muito boa. É uma série que acho que ela tem 2 temporadas. A primeira temporada deve ter 5 a 8 episódios. É muito boa. Está no Netflix. E pro lado afetuoso, estreou essa semana passada, tá em 5º lugar hoje no Brasil como maior streaming, no Amazon, que chama Filho da Mãe. Filho da Mãe é pra quem tem saudade do Gustavo, do Paulo Gustavo, aquele ator que faleceu infelizmente com decorrência do Covid. Tá no ar. E esse tá no Amazon. E esse mostra extremamente o lado afetuoso dele com a mãe dele. São gravações, compilações de gravações de vídeo, celular, é muito legal. Com a mãe dele, que foi a inspiração para ele fazer os filmes que vieram sucesso do Paulo Gustavo. É isso, gente. Obrigado por terem vindo. Beleza, Obrigado por Manu. você em casa que está assistindo a gente. Manu, mais uma vez, obrigado. Obrigadão, Manu. Muito obrigadão. obrigada aos brutos, que são brutos para fazer acontecer. A brutalidade. Bora! Muito Fazer essa bom, porra muito bom agora. fazer essa porra acontecer. Muito bom, gente. Muito obrigada Obrigadão, pela Manu. Obrigadão confiança. mesmo. Produtor, obrigado. A gente te ama. Perdão por ter batido no Ela vai microfone. pedir desculpa um ano. Tá? aqui. Na próxima reencarnação eu peço desculpa de novo. Acredita em reencarnação, Manu? Valeu, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Fala, né? Tchau, tchau. Tchau.